Boa noite, gente. Boa noite para quem está nos acompanhando. Hoje, 8 horas desta quarta-feira, fresca, pelo menos aqui em São Paulo. Boa noite. Eu me chamo Caru, eu vou fazer uma breve descrição de como eu estou. Eu estou com uma camiseta que eu vou chamar de bordô, o cabelo preso, óculos, e estou, vamos dizer assim, num fundo branco com alguns breves desenhos e breves informações. É, Como eu já disse, eu me chamo Caru, sou coordenador do projeto Acolhe LGBT+, vinculado à organização All Out, que é uma organização mundial pró-direitos da população LGBT. Hoje, a gente vem aí numa missão muito importante, iniciar uma missão muito importante, que é essa sequência de 4 aulas para a gente discutir entre nós, profissionais da psicologia ou demais pessoas que têm interesse, né, em discutir uma questão que nos é muito cara, que é a saúde mental para a população LGBT. Hoje a gente inicia, como eu disse, um ciclo de 4 aulas, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, que vão ficar aqui disponíveis nessa plataforma. Primeiro, tem esse primeiro encontro online, depois ele fica salvo para ele poder ser visto outras vezes. Para os profissionais que se cadastraram para assistir às aulas, nós teremos certificados, isso é muito importante, desde que vocês acompanhem todo o processo dos 4 encontros, às 4 quarta-feiras, às 8 horas da noite. Eu comentei que eu sou coordenador do Acolhe LGBT. O Acolhe LGBT+, é um projeto que foi lançado em setembro do ano passado pela All Out, que tem como proposta viabilizar que pessoas LGBT+, em situação de vulnerabilidade, acessem profissionais da psicologia devidamente qualificados e voluntários para atender essa população, e esse atendimento ele é viabilizado pela plataforma Acolhe LGBT. O profissional se cadastra, a pessoa solicita o acolhimento e a gente faz o que a gente chama de match. Então, a gente encaminha essa pessoa para esse profissional, para que dê continuidade ou se inicie aí um processo de cuidado. Essa proposta que a gente está iniciando hoje, dessas aulas, ela é numa parceria com a Havaianas, que vem aí junto com a gente construindo essas possibilidades de contato, não só com a população no geral, mas, sobretudo, para alcançar mais profissionais da psicologia, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje algumas vezes. O Acolhe LGBT, como ele foi lançado em setembro do ano passado, a gente acumulou uma lista, uma fila de espera de pessoas LGBT+, precisando de atendimento, as quais a gente ainda não conseguiu oferecer, porque a gente não tem profissionais suficientes. Então, também é um pedido, né? Esse espaço, essa troca, é para que o Acolhe LGBT chegue em mais profissionais, para que esses profissionais se sintam sensibilizados em compor o Acolhe LGBT com a gente, para a gente poder zerar essa nossa fila de espera e viabilizar que mais pessoas LGBTs possam ter um atendimento de qualidade. Hoje, nesse primeiro dia, nessa primeira noite, nessa noite inaugural, desse momento que é tão importante, a gente vai discutir quem é a população LGBT mais brasileira e qual a sua história. E daí, para isso, eu convidei, nós, como geral, né, nós, Acolhe LGBT, convidamos uma pessoa muito especial, que tem um trabalho incrível, vem construindo um trabalho nesse contexto de cuidado, que é a Cel Cavalcante. Eu vou dar uma breve... Cel, antes de você se apresentar, eu vou contar aqui um pouquinho de você, aí você manda bala. Cel Cavalcante é pernambucana, psicóloga e travesti. Possui mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente cursa o doutorado em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora substituta do Departamento de Psicologia da UF e integrante da Articulação Nacional de Psicólogos Trans, ANP. Muito boa noite, Cel. É um prazer poder conversar com você e te ter aqui. Boa noite, Caro. Boa noite, todo mundo. Obrigada, Sara, por estar facilitando um pouco esse encontro, né? Antes de tudo, começando com a autodescrição. Bom, eu sou Cel, né? Eu sou branca, tenho um cabelo um pouco abaixo do ombro do lado esquerdo, estou com a camisa cinza e um colar prateado. Atrás de mim tem um sofá azul escuro e uma parede branca. Bom, e estou com óculos transparentes. Bom, muito obrigada, assim, prazer todo meu por esse convite, dessa conversa, dessa aula, conversa dialogada, assim, e eu que agradeço esse projeto, eu que agradeço a possibilidade da gente estar compondo também desde a psicologia, espaços de ampliação do cuidado, espaços de ampliação do pensamento, espaços de ampliação um pouco, enfim, das nossas perspectivas coletivas. Então, eu que agradeço imensamente.
E aí, Muito obrigado, Céu. Bom, não, tudo vou dar um bem. recado, aproveitando esse momento aqui, esse Tá. breve momento. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente, sintam-se livres para trazerem questões, perguntas. O nosso encontro vai durar, em média, aí 1 hora, e depois mais uma meia hora aí para a gente tirar algumas dúvidas. Então, o que surgir, podem mandar aí no chat, que conforme for rolando, Céu, a gente vai respondendo as perguntas que vão surgir aqui para mim, eu trago para a gente e a gente vai sentindo, beleza? É, Beleza. estão abertos os caminhos, estão abertos os processos desse mês. Sinta-se novamente bem-vinda, Cel, e o espaço é seu. Ok. E aí a gente Muito, vai junto, conforme ela. muito obrigada. Assim, para mim é muito bom, assim, muito importante estar compondo também com Caru, que divide também a Articulação Nacional de Psicólogos Trans. A gente está na mesma grande rede que tem pessoas pelo país inteiro, assim, do norte ao sul do país. A gente tem construído esse conjunto de articulações entre profissionais e estudantes de psicologia que pensam a psicologia, mas também são pessoas trans, e a gente tem produzido uns mapas muito interessantes, umas cartografias muito interessantes de processos a vir. Mas esse primeiro momento, poder abrir esse conjunto de encontros com outras pessoas que vão vindo e que também já me são muito queridas. Chega um momento que a gente vai rodando um pouco por alguns contextos institucionais, então a gente vai conhecendo as pessoas nominalmente. Então, para mim é muito bom, assim, quando eu vi a lista e vi que são pessoas amigas, inclusive, que é Stona, o próximo, o Rodrigo vai estar aqui também. Só a Geni, que eu não tenho uma aproximação tão grande ainda, mas alguém que eu já admiro muito, assim. Então é muito bom poder compor entre um espaço de acolhimento afetivo também, né? Poder compor entre pessoas que eu já admiro, pessoas que eu já acompanho e já gosto muito. E poder abrir esse momento, assim, me veio como um presente quando Caru me convida e a equipe me convidam e apresentam um tema dessa nossa conversa, muito breve, assim, de hoje, que é para pensar um pouco a população LGBTI+ brasileira, também pensando a sua história. E eu não sei se vocês sabiam dessa pista, mas para mim pensar história é fundamento muito importante. Para mim, parte grande assim das coisas que eu venho produzindo, tanto nos processos acadêmicos, mas também nos processos pessoais, políticos, subjetivos, tem atravessado também entender a importância de olhar para a história como um fator que nos constitui no presente. Então, para mim tem sido muito importante esse mergulho também para entender algumas políticas do hoje, olhando para algumas políticas históricas, mas também para pensar esses desenhos de algumas perspectivas de um futuro imaginativo ainda a vir, que por estar ainda a vir, a gente constrói ele no hoje, assim. Então, essa interseção hoje, ontem e amanhã, assim, é algo que me atravessa muito até nas minhas disciplinas, até nos materiais que eu venho produzindo, até nas minhas formas de pensar. Psicologia, intersecção com gênero, intersecção com segurança pública, com política pública, com direitos humanos, e essas coisas todas que a gente vai fazendo vida fora, né? Então, nesse tempo muito curto, assim, então eu vou até pedir uma ajuda para a gente pensando, para prestar atenção no tempo, que eu posso até passar um pouquinho, porque é um tema que me empolga e me atravessa. Eu pensei um roteiro de conversa. E aí esse roteiro de conversa perpassa alguns caminhos, às vezes alguns acontecimentos, mas que muito mais do que fechar numa resposta muito delimitada, quero que todo mundo que está aqui com a gente, ou conversando também, entenda como um convite ao pensamento, um convite à conversa. E aí uma primeira pista que a gente tem, já que talvez de alguma inspiração Foucaultiana, não sei, mas eu tenho, para mim tem feito sentido entender que a gente só consegue, de fato, ter algum sentido das coisas do hoje, de por que o nosso presente se constituiu como tal, quando a gente olha para as linhas históricas que vão fundando, pouco a pouco, o que hoje a gente vivencia enquanto tempo presente, ou enquanto contemporaneidade. Então, para a gente entender a população LGBTI+ brasileira em 2021, com todas as complexidades que a gente tem vivido em 2021, ajuda muito, muito. Se a gente olha para trás, assim, fazer esse movimento de virar um pouco o pescoço, assim, e entender quais foram os fatos, acontecimentos, o que é que a gente vai herdando, às vezes até sem saber que a gente está herdando, quais são essas histórias, quais são essas linhas que a gente, de acontecimentos que produziram efeito, que produziram formas de pensar, que foram passados adiante e que vão chegando até na nossa geração. Então, um primeiro ponto fundamental, assim, para a gente entender, quando a gente pensa a população LGBTI+ brasileira, é inevitável também entender que a gente está pensando no recorte da população brasileira. E, como tal, é inevitável pensar que a gente está pensando um conjunto de pessoas que se constituem como povo
a partir de uma gama muito complexa de interações variadas que se fundam. E aí a gente pode pensar algumas linhas de pensamento que vão entender a fundação do nosso povo brasileiro, se fundam muitas vezes em estruturas de colonização e de violência como naturalização de uma certa hierarquia entre as pessoas. Então, acho que esse é um ponto fundante, assim. A gente nasce enquanto país a partir de uma invasão. A gente nasce enquanto país a partir de um processo de colonização em que estava sendo delimitado quem é o humano, quem não é o humano, quem é o sujeito, quem é o objeto. E essa delimitação inicial que nos funda enquanto Brasil, a partir desse contato com a diferença que é imediatamente transformada em desigualdade, a gente acaba também produzindo uma série de sentidos, né? Então, é inevitável pensar que a gente se funda enquanto população LGBTI mais brasileira, herdando séculos de escravização, herdando séculos de colonização, herdando séculos de produção de sentido que entendiam que a maioria absoluta da nossa população nem eram pessoas, assim, eram objetos vendíveis, comercializáveis, assassináveis. Então é algo que não se apaga assim muito facilmente, é algo que a gente não consegue fingir que agora a gente ultrapassou porque faz pouco mais de 100 anos e que os 400 anos anteriores a gente ultrapassou, assim. Acho que não é tão simples assim, essa pista que a história nos dá e, enfim, acho que prestar um pouco de atenção ao nosso cotidiano contemporâneo também ajuda a entender que isso não passou, assim, os passados nunca passam de fato, os passados nos constituem como fantasmas e nos constituem como pequenas assombrações aqui ao nosso redor o tempo todo, assim. Então essa é a primeira delas, assim, o primeiro ponto. Mas, junto desse ponto, também nos interessa perceber que, é novo isso, população LGBTI+, isso é coisa de agora, dessa geração. Também não. Acho que a diversidade também das formas de expressar o gênero, a diversidade também das formas de vivenciar as nossas sexualidades, que talvez nem fossem chamadas sexualidade, assim, talvez tivessem outros nomes no decorrer da nossa história, a depender dos contextos, também estão aqui desde sempre. Então, essa relação com a diferença também sempre esteve aqui. Então, se a gente tem, por um lado, uma norma instituidora de quem era o humano, o senhor, o sujeito de si, que poderia dispor de si, inclusive juridicamente, inclusive legalmente, e com isso a gente criava toda uma gama de pessoas que não podiam dispor de si mesmas. Então, se a gente tem essa divisão dicotômica no começo, a gente sempre teve também rachaduras, rupturas, escoamentos de tudo isso, né? E não à toa, desde os começos da história do nosso país, a gente sempre teve que pensar um conjunto de sanções para o que não conseguia ser encaixado nessa norma muito fechadinha. Então, não vou me ater muito a isso, enfim, não é muito nosso objeto, mas tem alguns estudos, inclusive, da historiografia colonial, que vão pensando como tanto as populações originárias do Brasil, quanto algumas pessoas negras escravizadas e trazidas à força, tinham um conjunto de expressões de gênero que não cabiam dentro da lógica da racionalidade europeia. Não cabiam. E aí, por não caber, foram endemonizadas, foram, enfim, excluídas, houve tentativas de correção, as mais variadas, né? Mas se há tentativas de correção, também há sinal de que há algo que não coube, assim, algo que não cabe, algo que não conseguiu ser capturada nessa relação super complexa, né? E aí, com isso, a gente vai seguindo enquanto povo, assim, com isso a gente vai seguindo enquanto constituição de uma certa nação, sempre em relação com a diferença. E acho que essa é a pista fundamental para a gente entender tudo. Relação com a alteridade, relação com o que não sou eu, relação com a diferença. A gente pode até entender que parte importante até, tanto dos nossos processos subjetivos, mas também dos nossos processos políticos, também dos nossos processos históricos, tiveram essa pista como cerne. Como que a gente lida com o que é diferente da gente? Como que eu, Céu, lido com o que não sou eu, com o que eu não consigo encaixar no espelho que me reflete, assim? Como que eu lido com isso que é diferente, que às vezes eu nem entendo muito, assim? Acho que isso está no cerne de boa parte das nossas políticas que nos fundam enquanto população brasileira. E se a gente pega essa pista para olhar a história do Brasil, a gente consegue perceber que em todas as etapas isso comparece, assim. E as respostas a essa questão, que é uma questão filosófica, inclusive, foram produzindo efeitos muito variados, foram produzindo políticas, instituições e relações muito variadas. Acho que relação é uma palavra interessante, essa forma de estar com, que às vezes esse estar com aniquila, às vezes esse estar com multiplica a diferença e, enfim, torna ela mais possível de existir. Então, esse estar com, que é a relação em si, fundamenta um pouco, assim, como a gente seguiu como história. Mas seguindo muito, muito brevemente,
mais uma vez, a gente geralmente tende a cair muito fácil em alguns discursos que dizem, é muito recente pensar LGBTI, é muito recente pensar em pessoas trans, é muito recente pensar em pessoas que não sejam cisgêneras, heterossexuais, brancas, enfim. Então, mas na prática, não é recente a existência, tipo, é muito novo tudo isso. Não é. E aí, basta pesquisar um pouco, assim, eu sou meio suspeita, porque descobri que eu gosto muito de pesquisa documental antiga, assim, gosto muito de pesquisar documento velho, mas basta umas pesquisas muito rápidas para a gente ver que desde as décadas de 10, desde a década de 20, 30 do século passado, já tinham jornais que noticiavam homens trans. Claro que não noticiavam nas palavras que a gente usa hoje, mas já tinha foto, assim, tipo, mulher quer virar homem. Ou então sempre tinham notícias de pessoas LGBTI em geral, sempre tinham algumas notícias, geralmente vinculadas à página policial, que apontavam essa relação complexa posta o tempo todo. Então, o primeiro ponto, o primeiro elemento de senso comum a desmistificar. Não é novo pensar, não é novo a possibilidade da existência pública, política e coletiva de pessoas LGBTI+. Não é novo. Não é a nossa geração, não é a geração dos nossos pais, não é a geração das nossas avós. É anterior, assim, muito anterior. É desde sempre. Desde sempre. Mas, Céu, caramba, desculpa te interromper, mas é que eu queria fazer uma observação com isso que você traz, que é que não só não é novo, mas o que justamente se mantém é um, um lugar de manter esses corpos, essa diferença, essa diversidade, né, escondida. Isso que é o que está, que é também antigo, né? Nós somos os corpos LGBTs, as pessoas LGBTs que são novas, né? Elas sempre estiveram aí. O que é novo é a gente tirar esse véu. Eu falo, olha aqui, vocês estão, né? E eu acho que também contextualizando também o porquê da gente conversar isso nesse contexto, nós, enquanto psicólogos, e discutindo entre nós, psis, é que a psicologia, por muito tempo, na verdade, ela se funda, né? Atrelada à manutenção desse véu, atrelada à manutenção dessa ficção, dessa mentira de que nós temos uma história curta, né? De que nós somos pequenos detalhes, coisas que surgem. Não, a gente está aí experimentando a existência há muito tempo, e eu acho que isso também é uma coisa que você traz, Céu, que dificulta, né, por consequência, esse véu, que a gente marque com mais, com, às vezes até carinho, com cuidado e com ética, a nossa própria história, né? Porque às vezes acho que há a expectativa de que a gente conte da nossa história como se ela tivesse uma linearidade e uma presença, né? Há uma expectativa disso. Então, se vocês existem, nos relatam uma relação de existência que seja coerente para a nossa demanda. E isso nunca vai existir, né? Porque é justamente essa a questão. E aí eu queria antes de devolver a palavra para você, Céu, lembrar quem chegou agora ou quem não sabe o que está acontecendo. Opa, liguei aqui, entrei. Essa é a primeira aula de uma sequência de 4 aulas. Hoje a gente aí está convidada com a convidada Céu Cavalcante, conversando umas coisas extremamente importantes. E aí, quem precisar assistir de novo, vai estar disponível no mesmo link aqui na plataforma. Segue aí, pode continuar, Céu. sim. Questão super importante que tu traz, Carol, de que a gente tem um certo lugar nisso, assim, e aí já eu vou chegar nesse lugar, mas, de fato, entender tudo isso é super importante e talvez existam até algumas perspectivas dentro da psicologia, de uma certa psicologia mais hegemônica, talvez, que não entendeu ainda muito por que faz sentido pensar todas essas linhas dentro de um discurso sobre psicologia, não é só pensar o tal psicológico, mas no final da nossa conversa a gente vai chegar aí, de que pensar esse tal psicológico, que a gente pode nomear como produção de subjetividade, produção de sujeito, produção de formas de estar no mundo, é também sempre um efeito do mundo que a gente habita. E o mundo que a gente habita, ele também não está aqui desde sempre, da modo como é hoje. Assim, as coisas são sempre resultantes de outras coisas. Acho que essa é uma perspectiva espinosista que me chama muito, assim, que para mim faz muito sentido. As coisas são sempre efeitos, e se as coisas são sempre efeitos, então a gente tem uma gama de acontecimentos grandes, mas acontecimentos pequenininhos também, que vão produzindo um futuro, vão produzindo outro futuro, e fazem com que, não é novo a existência de pessoas trans, não é novo a existência de pessoas LGBTI+, em geral, mas talvez nesse nosso momento histórico, a gente é a primeira geração de pessoas trans que está no doutorado, por exemplo, que está terminando um doutorado em psicologia no Brasil.
Então, acho que não é novo a nossa vida, mas é novo as possibilidades que a gente vai podendo construir geração a geração a partir de uma série de acúmulos de permanecer vivas, de permanecer potentes, de permanecer ocupando alguns espaços, apesar do tempo presente, assim. Eu acho que essa é a nossa pista que a gente vai chegar lá no final da nossa conversa. Acho que Carol foi muito feliz, assim, quando trouxe tudo isso. Então, todo mundo que está vendo se sinta convidado a também conversar com a gente sobre essas questões, assim. Não é absoluto, assim, não é a verdade. É o que faz sentido para mim pensar, assim. Para mim tem feito sentido pensar na minha vida, na minha profissão, enfim, nos usos que eu faço na minha profissão e como que efeito isso tem na minha vida privada e pessoal, singular, enfim. Mas é isso. E seguindo um pouquinho, então, já que a gente está pensando nessas pistas desses pequenos acontecimentos, faz sentido aqui, e aí eu não vou entrar muito agora, mas a gente pode conversar, faz sentido pensar como, em relação às pessoas LGBT no Brasil, especialmente, né, já que a gente está falando história do povo brasileiro, história da população LGBTI brasileira, em determinado momento, a gente foi sempre se desenhando em relação com duas grandes forças que a gente pode entender como dois grandes dispositivos que atravessam as vidas das pessoas LGBTI até na nossa geração. Uma é o dispositivo da patologização, a gente pode entender, e outra é o dispositivo da criminalização. Também a gente pode entender isso. E para mim, em Céu, assim, tem sido muito interessante pensar essas duas grandes dimensões, assim, que vão se fundando em determinado momento da nossa história e nos atravessam enquanto pessoas, nos atravessam enquanto, enfim, até processos de adoecimento, nos atravessam enquanto lugar no mundo, nos atravessam enquanto marcação de uma diferença que é capturada e transformada em desigualdade. Então, acho que isso que Caro fala, assim, de uma certa relação com a psicologia, por muito tempo, especialmente do começo do século passado até o final do século passado, praticamente, a gente teve uma gama de produções de pensamentos psi, e a gente pode pensar o psi como esse grande triângulo, né? Psicologia, psiquiatria, psicanálise, que, sobre a diferença, foram produzindo sentidos muito diversos entre si, foram produzindo explicações muito diversas entre si, para tentar justificar, para tentar explicar, para tentar entender esse traço de diferença que a gente vai sustentando, que pessoas LGBTI sustentam na vida, né? E um dos efeitos desse conjunto de discursos produzidos sobre o outro sempre em terceira pessoa, sobre o outro que não sou eu, o que é essa diferença que não é minha, o que é esse outro que não sou eu, sempre a partir desse lugar em terceira pessoa, de alguém que está muito longe daqui, de alguém que ocupa algum lugar que não é o lugar que eu ocupo, a gente produziu como efeito direto um movimento que a gente chama de patologização. E como a gente está numa conversa entre pessoas de psicologia, suponho que essa é uma palavra dada. Suponho que a gente não precisa entrar um pouco para esmiuçar sobre essa palavra. Mas a patologização como efeito produz também, diretamente, assim, a possibilidade que algumas pessoas profissionais acabaram se vestindo e se imbuindo de tentar reverter, então, isso que eu considero que é uma doença. Então, se eu patologizo o fato de alguém não ser como eu, não ser uma pessoa cisgênera, heterossexual, com determinados modos de vida, com determinadas crenças, então eu me autorizo a desenvolver possíveis formas de tratamento, assim. Então, a gente vai produzindo um pouco essa relação, que é uma relação super complexa e controversa, que daqui a pouco eu vou voltar nela. Mas antes de voltar nela, assim, já que esse é um debate que vai ganhando uma forma e ganhando uma disputa mais no final do século, tem um outro debate que atravessou outras pessoas LGBTI no Brasil, que também tem me interessado e tem sido o meu alvo principal, assim, de mergulho, que são os dispositivos de criminalização. Então, a gente falou que a história vai produzindo efeitos e que a relação com esse outro que não sou eu vai produzindo ferramentas, instituições e formas de lidar coletivas, mas também singulares. É inevitável falar que aqui no Brasil, por exemplo, pensar a nossa Constituição enquanto pessoas é pensar a Constituição também de um país que se funda tomando como base a escravização, né, por muitos séculos, como eu falei isso. Então, no final do século XIX, é inevitável pensar que a gente tem a suposta abolição, a gente supostamente acaba com o comércio de algumas pessoas, com o tráfico de algumas pessoas para trabalho forçado no Brasil, supostamente, né? Mas, ao mesmo tempo, com isso, a gente não produz nenhuma política de reparação, a gente não produz nenhuma política de acolhimento, não produz nenhuma política que garantisse vida de toda essa gama de população que foi trazida à força, escravizada e que teve descendentes, enfim, a gente não garantiu nada, assim, nenhuma política de reparação para as pessoas negras. Então, com isso, a gente produz, enquanto Estado brasileiro,
um problema, o que foi entendido como um problema institucional e político. Então, não à toa, poucos anos depois da gente ter essa suposta abolição, a gente começa a se redesenhar enquanto república, a gente começa a desenhar as bases de uma república democrática que a gente tenta manter até hoje, e entre essas várias bases que a gente começa a desenhar, a gente desenha o nosso Código Penal. Nosso Código Penal de hoje, ele é de 1940, o mesmo que a gente usa até hoje. E aí, em 1940, faziam pouco mais de 50 anos da suposta abolição. As pessoas que vivenciaram o processo de escravização ainda estavam vivas, ainda estavam, enfim, circulando nas cidades, ainda estavam tentando achar um lugar para sobreviver nesse país que não era necessariamente um lugar muito amigável para uma gama imensa da população desse país. E aí, em 1941, a gente tem um complemento do nosso Código Penal, que é muito interessante pensar, que são as leis de contravenções penais. Assim, para mim tem sido muito interessante pensar como, um ano depois da nossa Constituição, a gente cria a lei das contravenções penais. E o que seriam? As contravenções penais seriam delitos um pouco menores, entre aspas, do que, do que os crimes tipificados no nosso Código Penal, e seriam práticas que feriam os costumes, entre aspas, do que a gente entendia como violação dos costumes. Então, várias dessas contravenções, várias que estão vigentes até hoje, outras foram caindo porque não fazia mais sentido nenhum, assim, a gente entender isso como uma violação do costume, mas entre essas tem um artigo, que é o artigo 59, assim, que me chama muita atenção, que é a tipificação do que a gente nomeou como vadiagem. Então, a gente produziu, enquanto Estado brasileiro, uma tipificação criminal de algo nomeado como vadiagem. E o que seria a vadiagem? Eu, Céu, estou no texto, no corpo textual dessa contravenção que existe até hoje, não foi suprimida, ela ainda está vigente, né? Enfim, só não é usada, mas ela está vigente. No corpo textual dessa contravenção, se entende que vadiagem seria o ato de estar no ócio quando você é uma pessoa apta para o trabalho, no horário que você estaria trabalhando. O que é que isso significa, assim, na prática? Significa que, eu, Céu, sou lida como uma pessoa apta para trabalhar, mas estou na rua. Estou na rua, assim, não estou trabalhando, assim, não estou servindo a alguém, não estou fazendo algo útil da minha força de trabalho. Então, isso acabava sendo tipificado como, então está vadiando. Parece meio abstrato hoje, né? Mas se a gente lembra até das músicas mais recentes da Clementina de Jesus, que eu gosto muito, assim, que as pessoas vão perguntando, não vadeia Clementina? A Clementina repete, mas eu fui feita para vadiar, vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Então, essa vadiagem, entre aspas, que a gente pode se perguntar quem que seria apreendida pela tipificação de vadiagem, eu comprovaria que eu não estava vadiando se eu mostrasse uma comprovação de que eu tenho um trabalho formal. E aí, trabalho informal não entra como comprovação de que eu não estou vadiando. Trabalho formal, sim. Se eu tivesse alguma relação com alguma instituição, se eu tivesse alguma relação com alguma instância de trabalho formal, ou se eu tivesse como garantir, enfim, que eu nem precisaria garantir, né? Mas se eu tivesse como comprovar pertencer a certa camada social, enfim, um pouco mais abastada. Fato é que essa era uma lei direcionada diretamente assim para a grande população negra que não tinha moradia, estava em situação de rua e que não tinha trabalho, não tinha geração de renda ou tinha um trabalho informal. Então, por isso a rua era esse grande cenário de vivência e de articulação de renda, de algum modo, né? E a gente seguiu por algumas décadas acionando esse Código Penal. Só que em algum momento, o que é que isso tem a ver com conversar sobre LGBTI+, Céu? Porque em algum momento a gente começou, a gente enquanto Estado brasileiro, enquanto Estado penal brasileiro, começou a acionar essa tipificação especificamente para as populações LGBTI+, que estavam na rua, especialmente para as que precisavam trabalhar na rua. Então, não à toa, nos anos 70, a Polícia Civil de São Paulo criou um protocolo direcionado especificamente para travestis que eram trabalhadoras sexuais. E esse protocolo direcionado para travestis trabalhadoras sexuais, ele orientava que os delegados pudessem fazer uma apreensão da travesti que estivesse numa calçada e que calcasse essa apreensão a partir do artigo 59 da Lei de Contravenções Penais, assim, vadiagem. E essa orientação ainda dizia que como é que você comprova que você não está vadiando, sendo travesti? Apresentando a carteira de trabalho assinada, nos anos 70. O que acaba sendo uma arapuca perfeita, né? Tipo, hoje, 2021, se a gente for para as pessoas trans em geral, tipo, pessoa trans, me apresenta uma carteira de trabalho assinada.
Quem é a pessoa trans que vai ter uma carteira de trabalho assinada? E aí a gente imagina isso nos anos 70. Mas por que eu estou contando isso? Porque esse é um detalhe de uma história que não é tão contada, mas que produziu durante os anos 70, 80 e 90 o que a gente nomeou como rondões. O que eram os rondões? Operações da Polícia Civil que começam em São Paulo, na capital, e se espalham para todas as outras capitais, não fica só em São Paulo, assim, tipo, é algo que circula enquanto protocolo, e que tinha uma rubrica específica para aprender, caçar, basicamente, e aprender travestis. E aí essa apreensão, a tipificação de vadiagem, prevê encarceramento de 15 dias a 3 meses. Enfim, prevê uma multa alta, de certo modo, para quem não tem dinheiro, e prevê que esse encarceramento só por esse motivo pode ser de 15 dias a 3 meses. Enfim, então isso foi circulando um pouco, assim, foi uma prática comum que produziu o efeito das pessoas trans mais velhas, por exemplo, de não sair durante o dia, não ter cuidado quando estava saindo para trabalhar à noite. Então, quem tiver aqui que já teve a oportunidade de conversar com alguma travesti já mais velha, que viveu os anos 80, você vai ouvir ela dizendo que dificilmente ela saía de casa durante o dia. Nem para ir no supermercado, nem para ir na farmácia, para nada, assim. Ela não tinha uma vida urbana, não tinha uma vivência na cidade. É à toa isso? É um traço subjetivo que faz com que pessoas trans sejam mais tímidas e não queiram sair, então a gente vai privatizar na pessoa trans? Não, é o efeito direto de uma política que durou décadas. É o efeito direto de uma lógica de captura, de uma lógica de criminalização e de produção de aniquilamento que durou décadas. Enfim, e aí muito recente que a gente começou a questionar isso. Tem até um episódio dos mais famosos, assim, um dos rondões mais famosos, acredito que o mais famoso, foi nomeado como Operação Tarântula. Eu não vou me ater muito nele, assim, tipo, mas um dos textos que eu sugeri, que vai estar também no conjunto de textos dessa aula, é um artigo que eu pude escrever em 2018 ainda, cavando um pouco a história da Operação Tarântula, enfim, então não vou me ater muito a isso, mas fica o convite para quem quiser ler um pouco que história foi essa e como que ela produz efeito ainda hoje, em certa relação que o Estado brasileiro tem com algumas pessoas LGBTI+, não com todas. Como assim, Céu? Por que não com todas? Como assim? A gente está falando população LGBTI+. Acho que um dos critérios fundamentais para pensar população LGBTI+, é pensar os atravessadores interseccionais. Por exemplo, a gente falou dos dois grandes dispositivos, né? A criminalização e a patologização. Para mim, na minha hipótese, vou usar essa palavra, apesar de a gente não trabalhar muito com hipótese, mas na minha hipótese, assim, a diferença que faz com que eu, Céu, enquanto pessoa LGBTI+, fosse puxada pelo dispositivo da criminalização ou da patologização, era basicamente a junção dos elementos de classe e raça. Acho que classe junto com raça ia determinar se quem me acessaria enquanto política de Estado seria a psiquiatria ou a polícia. Acho que essa é a grande diferença, assim, criminalização, patologização, se quem me nomeou, quem me atravessou enquanto pessoa LGBT, se foi a polícia ou se foi o psiquiatra. Parece meio duro dizer isso, mas é muito recente essa história. Acho que a gente precisa ainda entender a dureza dessa história recente, porque ela ainda produz efeito, assim, ainda. É muito recente a gente se desprender dessas amarras. Em alguns contextos a gente ainda nem se desprendeu, algumas de nós ainda não se desprenderam dessas amarras. E aí é interessante a gente pensar essa diferença, né? E por que que eu penso isso, assim? Porque se a gente tem, por um lado, esse dispositivo da criminalização, produzindo uma relação direta, produzindo sentido, produzindo discurso sobre quem são essas pessoas, sobre o quão perigosas são, sobre o que é que se faz com essas pessoas, sobre como que a gente lida ou limpa essas pessoas da minha cidade para a minha cidade ser mais segura. Se a gente produz esses efeitos, por um lado, pelas linhas da criminalização, por outro, teve uma certa relação, e aí de novo eu resgato aquilo que a gente falou um pouco atrás, com o certo saber da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, que também produziram certas verdades sobre as pessoas LGBTI+. Então, reparem, são duas produções de verdade paralelas, assim. Tem uma certa produção de sentido, de verdade sobre quem eu sou, que vai sendo dita a partir dos relatórios policiais, a partir dos programas sensacionalistas, a partir do medo gerado por eu estar ali circulando na rua. Mas também tem outra produção de verdade paralela, que vai sendo produzida sobre quem eu sou, a partir da minha relação com o psiquiatra. O psiquiatra, talvez seja alguma psicose de nível tal, ou então com a psicologia, ou com a psicanálise também, já que, enfim, tem várias. Entendam, quando eu digo uma verdade, são várias que estão aqui embaixo disputando, né? Então não tem um sentido só.
Mas fato é que, por muito tempo também, em contraponto a essa relação, a gente, pessoas LGBTI no geral, não só pessoas trans, pessoas LGBTI no geral, acabavam também se deparando com um certo discurso da doença, um certo discurso da anormalidade, assim, da aberração que precisa ser curada, que é motivo de cura ou motivo de afastamento do convívio social a partir da lógica manicomial também. Acho que não dá para negar isso. E essa história com a psiquiatria vem e foi sendo descosturada desde dentro já a partir de uma série de contrapontos, também de produção de outros sentidos sobre quem são as pessoas LGBTI. Então, a gente hoje mudou isso porque as pessoas evoluem naturalmente por escala, enfim, da biologia darwinista social? Não. A gente mudou por uma série de contradiscursos que foram sendo produzidos. E aí é muito interessante pensar, por exemplo, que em 73 a homossexualidade deixa de ser considerada doença pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, deixa de sair dos manuais da psiquiatria, porque os grandes espaços que discutem o que é o que não é doença passaram a entender nos anos 70 ainda que homossexualidades não configuravam como patologia, mas sim como uma possibilidade de vida tanto quanto outras possibilidades de vida de pessoas cisgêneras heterossexuais. Isso foi aleatório? Não foi. Uma coincidência histórica, entre aspas, é que também pelos anos 70 a gente começava a produzir a segunda onda do feminismo. A gente começava a produzir o que a gente nomeia como epistemologias feministas. Paralelo a essa construção das epistemologias feministas, de algumas pessoas que ocupavam os espaços de produção de saber a partir desse lugar, marcando o gênero como perspectiva, a gente também começa, nos anos 70, a produzir, em vários lugares diferentes, o que a gente nomeava na época como estudos gays e lésbicos. Então, como seria isso? A gente começa pela primeira vez a ter pessoas reconhecidamente e assumidamente gays e lésbicas ocupando os espaços de produção de saber, ocupando as instituições de difusão de conhecimento que se marcavam como população gay e lésbica e produziam conhecimento sobre isso, produziam outras verdades, outros saberes, outros sentidos. Não vou me ater muito, mas a gente pode entender depois como que, nos anos 70, os estudos gay e lésbicos, junto com a segunda onda do feminismo, assim, foram construindo coisas que chegaram no que a gente chama hoje de estudos queer, ou, enfim, na terceira onda do feminismo, ou num certo feminismo pós-estruturalista também, assim, a gente criou um outro campo, um amálgama, que atravessa também estudos decoloniais, mas não vamos entrar nisso hoje, não. Mas, fato é que a gente tinha sujeitos que não falavam mais em terceira pessoa. A gente já tinha um conjunto de sujeitos ocupando as instituições de saber, falando em primeira pessoa. E a gente já tinha, por exemplo, a Joan Scott, a gente já tinha, por exemplo, algumas pessoas que foram super influentes para essa referência teórica, política e social desse contexto dos anos 70, que já conseguiam chegar na OMS. Então, a OMS, eu criei toda uma teoria aqui que contrapõe essa teoria do psiquiatra. Aí a gente já tinha a Sedgwick. Então, OMS, eu criei já essa outra teoria aqui que criou outras coisas. A gente já tinha um conjunto de mulheres incríveis que produziram o conjunto de estudos lésbicos na época. Enfim, então a gente conseguia já contrapor isso. Então, não é à toa que nos anos 70 tinha uma gama de disputas discursivas que fizeram com que homossexualidades deixassem de ser consideradas patologias mentais, né? Seguindo um pouco nisso, né? Aqui no Brasil, nesse conjunto de marcos históricos, a gente chega nos famigerados anos 80, a gente chega nesse conjunto complexo de coisas em que os rondões estavam a toda força capturando travestis trabalhadoras sexuais, mas ao mesmo tempo a ditadura estava se enfraquecendo e a gente começava a desenhar as constituintes, a gente começava a desenhar um conjunto de encontros que começavam a se perguntar que país a gente quer, assim, que modelo de sociedade a gente quer, que modelo de constituição a gente quer. Então, essas perguntas que foram fundamentais, que produziram como efeito direto coisas como o SUS, como o SUAS, como o conjunto de políticas sociais que a gente tem, como todo o conjunto de políticas públicas que a gente tem hoje, nesse momento que estava se perguntando, foi um momento de efervescência que a MinCel, em 2021, tem sido muito importante voltar e olhar o que foi isso, assim, como foi as constituintes. Na época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha câmera de vídeo tão fácil, então as pessoas registravam tudo em jornais. Então, para quem estiver ouvindo e se interessar, é muito fácil achar os jornais das constituintes, que começaram em 86, duraram 87 e terminam em 88, quando a gente constrói a nossa própria Constituição, a nossa Constituição Federal de 88, que abriu muita coisa, assim, de política protetiva para criança e adolescente, de tudo, assim, tudo que a gente tem hoje praticamente enquanto política social vem daí, da nossa Constituição. Mas o fato é que tem um jornal específico que me chama muita atenção, assim, tem um debate muito específico da Constituição, das constituintes antes da Constituição, que me chama muita atenção, né? Quando, em 87,
a gente teve um debate numa comissão tem um nome grande que eu anotei aqui, que é a Subcomissão de Negros, Populações Indígenas, Pessoas com Deficiência e Minorias. Como eram muitos os temas sociais a serem debatidos, a gente tinha subcomissões que se reuniam e produziam atas e produziam proposições. Uma dessas era essa subcomissão, que pensava pessoas negras, populações indígenas, pessoas com deficiência e minorias em geral. Num determinado dia de 87, o Triângulo Rosa, movimento que hoje a gente pode nomear como LGBTI, mas que na época se nomeava como movimento gay, movimento homossexual, enfim, mas palavras também têm histórias e têm lugares históricos, mas uma pessoa desse movimento vai até essa subcomissão para argumentar que a gente precisaria garantir proteção às diversidades sexuais e de gêneros na nova Constituição do Brasil, e que seria prerrogativa fundamental porque a gente também era uma população que estava sendo muito massacrada no Brasil atual, né? Isso vai à votação, é discutido na comissão, ele apresenta os argumentos fundamentais para explicar por que a nossa Constituição precisaria também garantir proteção às diversidades sexuais e de gênero. Só que no debate tem uma gama de deputados conservadores que votam contra. E tem um deles em especial que me chama atenção, um voto em especial que me chama atenção, que para mim assim é mister, assim, é exemplificador da taxonomia que a gente foi seguindo para frente, mas que é um modelo de pensamento também, né? Quando tem um dos votos contrários de um deputado conservador, que ele argumenta que não vai votar a favor de que pessoas LGBTI+, sejam protegidas pela nossa Constituição, que estava ainda em produção, porque ele diz que existem 3 categorias do que ele chama de homossexuais. Homossexuais têm 3 categorias. Eu não posso votar a favor porque existem 3 categorias. Aí ele determina, ele destrincha quais são essas categorias. É muito, muito curioso isso. Aí ele diz, tem a primeira categoria que são os gays educados. Para esses eu defenderia. Esses eu acho que o Estado brasileiro precisa sim garantir direito, garantir vida, garantir sobrevivência. Se fosse só esses, eu defenderia o direito de estar na Constituição uma defesa jurídico, política, enfim, federal para essa população. Mas o problema é que não tem só eles, nas palavras desse deputado, né? Ele diz, tem uma segunda categoria, que são os gays escandalosos. E esses gays escandalosos, eles acabam combinando na terceira categoria, que são os piores, assim, que são os travestis. E ele fala no masculino na época, né? Porque, enfim, hoje a gente fala no feminino, para quem estiver assistindo a gente. Mas é curioso esse voto dele, porque ele destrincha 3 categorias de toda a comunidade LGBTI+, em 3 grandes esferas, né? Tem os educados, que para esses tudo bem, assim, porque eles são educadinhos, ninguém percebe que são pessoas LGBT, mas tem os escandalosos, que fazem questão de dizer que são pessoas LGBTI+, e tem o pior de todos, que é as travestis. E aí, enfim, junto com esse argumento dele, está amarrado um conjunto de preconceitos, de estereótipos, de estigmas, de pensamentos sobre o que são as pessoas LGBTI+ no Brasil. Por exemplo, na fala dele não aparecem mulheres lésbicas, assim, acho que isso é um fato interessante para a gente entender. Não aparecem outras configurações, né? Ele resume tudo a homossexuais e pensa os educados, os escandalosos e as travestis, como a base do pior, assim, que alguém pode ser na comunidade LGBTI, mas fato é que isso gera uma polêmica, tem um certo debate intenso, assim, nesse dia, tá tudo nos anais da Constituinte, gente, para quem quiser olhar, mas gera um debate polêmico e, por acharem tão polêmico, as pessoas votam que isso é um tema para o futuro, assim. No futuro, quando a população brasileira estiver mais amadurecida, a gente volta a discutir isso no Senado Federal. A gente volta a discutir isso nas câmaras e no Poder Legislativo e no Executivo também. Assim. Agora a gente não dá conta porque é muito complexo, é muito difícil, há muitas controvérsias, então passa adiante. A próxima geração lida com isso. Agora a gente produz a Constituição. Isso não é aleatório, né? Assim, acho que para mim esse é um rasgo, um acontecimento, uma tarde de 87, que para mim é muito significativa para a gente entender uma série de questões que a gente foi vivendo enquanto pessoas LGBTI brasileiras nas próximas gerações inteiras, assim, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, hoje, nos anos 2020, a gente já está na década de 20, mas uma tarde de 87, assim, para mim, acabou se configurando como um acontecimento, assim, um bloco de coisas aqui que, puf, se a gente olha pertinho, a gente, vem daí um monte de coisas, ou é esse pensamento que estava articulado com mais corpo aqui que produz uma série de coisas. Então, para não me ater muito, né, isso deu um tom de algumas das disputas que a gente foi vivendo, deu o tom de algumas das construções que a gente foi tendo que fazer, e deu o tom também de uma série de estratégias que a gente foi tendo que ter no avançar dos tempos, né, no avançar das histórias.
E aí, não vou me ater muito, que acho que meu tempo já deve estar esgotando, se já não esgotou, mas fato é que, apesar de tudo isso, a gente sempre teve outras construções. Logo depois, assim, tipo, a gente, enquanto Brasil, constrói a resolução do CFP 01 de 99, que é uma resolução que proíbe a psicologia brasileira de oferecer cura para homossexualidades, para as pessoas, para orientações sexuais que não são heterossexual. E isso produziu uma série de efeitos muito grandes, assim, que a gente pode conversar daqui a pouco. E produziu uma série de disputas, inclusive, muito grandes. Mas, ainda assim, apesar desse conjunto de avanços, em 2012, a gente, enquanto população trans, começa já a ocupar aquele lugar que nos anos 70 pessoas cisgêneras, gays e lésbicas ocupavam. Então, a gente conseguiu começar a articular um movimento internacional que chamou de STP 2012, que era um movimento pela despatologização trans nos próximos manuais, assim, com esse gap de 30 anos com relação às pessoas cisgêneras. E a partir disso, aí sim a gente já tinha um conjunto de contradiscursos para apresentar para a OMS, um conjunto de contradiscursos para apresentar para esses setores que dialogam com a produção de saber, que argumentavam, não faz sentido, então, pessoas trans seguirem sendo consideradas doentes mentais enquanto, enfim, a sociedade vai avançando. Então, em 2018, a OMS anuncia com, enfim, alguns anos de atraso da movimentação de 2012, que o anúncio era que seria em 2012, mas isso foi atrasando. Em 2018 só que foi feito o anúncio, a OMS anuncia que pessoas trans não configurariam mais no rol de patologias mentais do CID, né, do Cadastro Internacional de Doenças, o que também gera alguns efeitos muito interessantes que a gente pode conversar daqui a pouco. Mas o fato é que pensar, entender toda essa linha de história, já que meu tempo acabou, é entender um pouco de onde vêm as coisas que estão aqui hoje, assim, de onde vêm esses fantasmas que nos assombram hoje, de onde vem esse modelo de pensamento que ainda hoje entende que pessoas trans merecem morrer, ou que pessoas LGBT são anormais, ou que se você tem um filho ou uma filha LGBTI é algo para ter vergonha. Então, o pensamento também tem uma história, a forma de ver o mundo também tem uma história, a forma de entender as coisas não é aleatório, não é nosso, não vem do divino, assim, vem de uma história que nos funda, vem de um certo movimento que a gente chama de racionalidade, uma certa forma de pensamento que é passada à frente e a gente nem percebe, assim, mas a gente herda formas de pensamento também. A gente herda práticas culturais e a gente também herda práticas de visão, políticas de ver as coisas, então. Então, só para dizer, fechar, enfim, nesse fechamento que não é um fechamento, de que a gente está sempre no meio do caminho em toda essa história. E que entender tudo isso que nos chega até hoje é base, é basilar, inclusive, para que a gente consiga dar mais conta de como que a gente está vivendo hoje, para pensar e que coisas eu quero deixar para quem vem depois. Eu acho que isso é base, assim, é fundamento para tudo isso. E aí, só para amarrar mesmo, assim, eu fiquei lembrando da música da Linda Quebrada, da oração, quando começa com a oração de fato, assim, aquela é uma oração que para mim é muito necessária sempre, de quando ela determina que termine aqui agora, e determina que amanhã seja diferente com elas e eles, que elas, eles tenham outros problemas, encontrem outras soluções. Eu acho que essa é uma oração que já vem sendo feita há muito tempo, assim, desde sempre. Acho que desde sempre as pessoas que estavam naquele momento no meio do caminho, assim, disso que a gente chama presente, foram também tentando fazer com que as gerações seguintes tivessem outros problemas, outras palavras para falar de si e outras soluções para outros problemas que não são os mesmos. E eu acho que se o fato da gente estar aqui hoje, Caru e eu conversando, duas pessoas trans, que tem também circulação na psicologia, acho que já é o efeito de alguém que lá atrás sonhou com isso, mas era impossível. Mas aí a pessoa tentou determinar com a sua própria vida, com as suas próprias possibilidades, de que amanhã fosse diferente para quem vem depois, assim. E a gente já herdou esse amanhã que é nosso hoje. E aí, a partir desse nosso hoje, a pergunta é qual amanhã a gente deixa para quem vem daqui a pouco, né? Acho que daqui a pouco já vem outra galera. E o que é que a gente está deixando para esse povo? E o que é que isso tem a ver com psicologia, Céu? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Porque a gente está falando de produção de sujeito, produção de possibilidade de vida, produção de formas de acolhimento, produção de política pública, produção de instituição, produção de, enfim, produção de marcos jurídicos. A gente está falando de tudo isso, né? Que no fim é como e quem eu posso ser durante a minha vida, a partir de quais elementos, assim. Para mim, isso é a carne do que a gente precisaria pensar enquanto psicologia. Então, é um pouco isso, assim. Céu, perfeita. Nossa, eu não tive coragem nem de te interromper. Eu apenas te deixei trazendo as suas considerações, Desculpa. achei importantíssimo. Pessoal que está assistindo a gente, ainda dá tempo de vocês mandarem a pergunta. A gente daqui a pouco retoma algumas questões, então vou preparando aí tudo que vocês quiserem perguntar para a Cel, para mim,
manda aí que a gente já chega nelas. Várias opiniões diferentes, fica à vontade. Tudo. É uma conversa. Céu, eu queria falar uma coisa que me gritou muito na sua fala, que eu achei, assim, para mim, foi um link. Normalmente, quando a gente evoca para conversar sobre isso, quem é a população LGBT brasileira, a gente até conversou um pouco isso pensando nesse contexto, mas que normalmente a gente há uma expectativa de que a gente fale das pessoas LGBTs, né? Fala, há uma demanda de falar quem é a mulher lésbica, quem é o homem gay, quem é a travesti, a mulher trans, o homem trans, a pessoa transmasculina, a pessoa não binária. E eu acho que tem um ponto crucial que você traz, Cel, com todo esse contexto histórico que você constrói, que não é só o lugar da comunidade LGBT, mas é o lugar de todos aqueles corpos dados enquanto abjetos, né? E acho que tem uma coisa que a gente precisa começar a discutir na psicologia, e entre a gente, entre a nossa classe de profissionais, que é de que a dificuldade que se encontra dentro da psicologia, o motivo da gente ter que discutir isso entre nós, dessa aula, desse espaço existir, do acolhe LGBT existir, é justamente por conta do pacto que a própria psicologia tem na sua construção, nesse caso que a gente está, porque o acolhe é voltado para profissionais de psicologia, e nós aqui estamos falando com essa população entre nós. Tem esse marco, e isso, como é que eu vou dizer? Se a gente aqui ficasse falando de quem é a população LGBT a partir da identidade a qual é construída por essa estrutura que precisa dar identidades e estruturar essas pessoas para lidar com a angústia do pensamento racional que você trouxe muito forte hoje, assim, que precisa sustentar. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando a gente se pergunta, né, bom, como é que a gente atende uma pessoa LGBT? O que eu entendo, Céu, que você traz de contribuição hoje é que esta não é a pergunta. A pergunta não é como é que eu atendo uma pessoa LGBT. Por que é que a gente está tendo que discutir a dificuldade de uma profissão que tem como proposta cuidado em saúde mental, por que ela precisa categorizar uma experimentação diferente para poder cuidar? A necessidade de categorização pela própria psicologia para construir qualquer linha de cuidado diz justamente de como ela está atrelada a essa mesma estrutura que só possibilita olhar para os nossos corpos nesses dois lugares que você trouxe, né? Tanto na patologização como no âmbito criminal. E aí acho que isso é importante porque se nós, enquanto profissionais da psicologia, não conseguimos reconhecer que todo corpo ele deve ser olhado na sua complexidade e nas suas densidades e no contexto do seu tempo, assim como os nossos corpos não estão ilesos a essa experiência, se a gente não conseguir fazer esse movimento, a gente não consegue cuidar. Se um profissional cisgênero não se percebe que ele tem um lugar no mundo, que a existência dele tem uma história, que a existência dele também é um lugar dado, que ele não escolhe, ele pode escolher, mas assim, você não é uma pessoa cisgênera e heterossexual e simplesmente você não escolheu isso. Né? Isso também é uma caixa, isso também é um lugar, isso também é construído, isso também tem tempo histórico. Né? E nós profissionais, a gente não está ileso dessa experiência. Então, nós podemos sim ser agentes da continuação, da perpetuação dessa violência que inibe, inclusive, que as próximas gerações, muitas vezes, produzam com muita potência outros tipos de existência. E eu entendo, e eu acho que a Cel também vai trazendo isso, que o nosso papel, quando a gente se coloca como cuidadores, promovedores de saúde, que estão debruçados sobre a saúde mental, é justamente que a gente possibilite que a experiência nesse mundo seja potente, que a gente tenha a capacidade de experimentar a existência nesse mundo de forma potente. E isso diz respeito a poder exercer o seu estar no mundo tal qual você sente que ele deve existir e ele deve ser. E justamente a história que Cel vai trazendo hoje para a gente é que isso não é bem assim, que isso não pode. Quem pode isso, no máximo, é o corpo cis, hétero, branco, muitas vezes só o homem, né? Então, acho que só para fechar, que a gente já vai finalizando, vou chamar aí as perguntas, quem que é a população LGBT? São pessoas que experimentam o mundo de forma diferente daquilo que está dado estruturado, e isso tange gênero, tange orientação sexual,
atravessa outras questões como classe e raça também, que talvez a gente não vai conseguir, a gente não consegue talvez entrar agora completamente, mas que atravessam todos esses corpos, não é aleatório, não é, né? Então, eu acho que, Cel, você faz um percurso muito rico e importante, que é colocar o dedo na nossa ferida e dizer, não é ali que a gente tem que olhar, é aqui, ó, é pra gente. O que que é? O que que já é? O que que faz a gente categorizar isso para poder falar disso? Não, o problema é anterior. Tá com a gente, E né? E só com um a gente que eu comentário. digo, né? Eu e você, enquanto profissionais da psicologia e corpos trans, a gente já constrói de outro jeito, né? A gente já está dentro da estrutura, quebrando a coisa, desfazendo a coisa. Inclusive, o que a gente está falando aqui, o que a gente está conversando aqui, acho que nós dois sabemos que tem impacto, que não é qualquer coisa, que exige coragem e que tem a sua gota aí de revolucionário, não é qualquer coisa. A gente entende a complexidade disso, né, Cel? E eu acho que é isso. Eu falei várias coisas, espero que tenha feito E só um sentido para comentário você, também. Cel. Que essas palavras que a gente vai usando para se dizer no mundo, eu, Céu, sou travesti, sou bissexual, por exemplo, assim, essas palavras que a gente usa para se dizer no mundo, elas também têm uma história, também vêm de um lugar. E até enquanto população LGBT brasileira, se a gente vai pensar, é muito, muito, muito importante a gente não essencializar e naturalizar as palavras, já que elas têm um determinado contexto, uma determinada forma de uso. Por exemplo, até os anos 90, quem aqui já é um pouquinho mais velha, enfim, viveu os anos 90, vai lembrar que a gente não tinha essa palavra LGBT. A gente chamava GLS, pessoas GLS. Não, nem chamava pessoas, não tinha a ideia de um coletivo, mas a gente chamava, enfim, GLS ou homossexualidades, assim, tudo a gente sintetizava ao redor da palavra de homossexual, assim, homossexualidade. Só que a gente vai avançando os debates e fazendo novos arranjos e novos acordos. E não à toa, a gente institui primeiro o GLBT na primeira Conferência Nacional GLBT, que não era LGBT. E aí, a partir da Conferência Nacional, a gente também faz outros acordos, outros arranjos enquanto população e decide, não, vamos puxar o L para frente. Então, a gente vai chamar agora enquanto LGBT. Então, aí hoje parece que é dado, parece que sempre foi assim, parece que a gente sempre teve esse autorreconhecimento enquanto segmento LGBT, só que não é assim, tem uma história. Do mesmo modo que o I também, a gente tem também esses acordos, esses arranjos, ou outras letras com outras formas de identificação. Então, isso que Caro fala é importante, assim, porque se a gente foca só, Céu é travesti, Céu é bissexual, então foca nessa letra aqui, porque é uma letra dada, natural, que explica tudo o que é. Não explica, sabe? Não é a letra, mas é as condições de possibilidade para que hoje eu diga que eu sou travesti. E o que significa isso? E amanhã eu posso achar outra palavra melhor, assim, não sei, como em algum momento teve outras palavras, em algum momento essa palavra passou a chegar, enfim. Então, acho que isso é importante para a gente entender também, né? Essa definição, ela é sempre controversa e ela é sempre também contingente. Ela é marcada numa história, num tempo e num movimento. Acho que é interessante entender isso. Então, talvez a nossa identidade seja marcada sempre numa história, num tempo e num movimento, como pista de tudo isso também, né? Acho que isso que Caro fala me fez pensar isso. É, perfeito, Cel. Eu posso mudar, passar aqui para as nossas perguntas, algumas coisas que chegaram aqui, que eu acho que são bem legais a gente tocar. Eu vou começar por uma coisa que surgiu bastante, que diz respeito à questão da religião. E aí vou ler as duas perguntas, aí eu acho que a gente responde primeiro essa, você primeiro, e aí depois a gente passa para as outras, pode ser? Pode ser. Foi a Juliana, Ediângelo e Júlio César que trouxeram uma questão um pouco próxima, que é: em meio a toda essa linha do tempo, como você, Cel, pode falar um pouco da interferência das religiões nas vidas da população LGBTQIA+. Como as crenças religiosas afetam o funcionamento psicológico e o comportamento da população LGBTQIA+. Vocês teriam indicações para facilitar a minha busca? E o Bruno traz outra questão. Além dos dois dispositivos base citados, a criminalização e a patologização, poderíamos considerar a construção religiosa como um dispositivo também? Perguntas babados, hein, gente? Achei. Pode comentar? Pode mandar ver, Cel. Maravilhosas as questões, maravilhosas. Acho que dava um conjunto de aulas inteiras só para a gente pensar isso, assim, só para a gente pensar essas construções religiosas e os efeitos que
essa construção da religião que a gente herda tem também na nossa vida, na nossa subjetividade, na política nacional, enfim, em todas essas esferas, né, que acho que acabam sendo disputas. Muito maravilhosas essas perguntas. Quando vocês perguntaram isso, assim, para mim, uma pista que tem ficado assim para tudo, acho que é efeito de estar envelhecendo e aí a gente vai, enfim, pensando de outras formas as coisas que a gente pensava antes. Para mim, um dos efeitos disso tem sido entender que todos os campos são sempre múltiplos, todos os campos estão sempre em disputa. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente discutiu tudo isso. A gente falou da Constituinte, de que teve alguns grupos de deputados que se marcavam contra. Enfim, naquele momento, um certo movimento fundamentalista que a gente vive hoje não era tão forte no Brasil dos anos 80. A gente não tinha essa proliferação tão grande de certos discursos mais endurecidos. Mas arriscaria dizer que algumas das personagens que votaram contra já tinham um pouco essa postura, já tinham um pouco esse lugar no mundo também. Mas e por isso produz efeito, né? Mas fato é que também é interessante a gente pensar nesse lugar das religiões, pensando em multiplicidades, né? Pensando, sejam as religiões cristãs, sejam as não cristãs, de como mesmo dentro do mesmo segmento tem uma variabilidade assim imensa. Que a mesma religião, por exemplo, que produziu o movimento fundamentalista que hoje a gente herda e que tenta lidar com ele nas variadas cenas, produziu por outro ramo, assim, oposto a tudo isso, as religiões que organizavam as pastorais da terra, as pastorais de moradia, enfim, e que organizavam um conjunto de acolhimento também para pessoas diferentes que estavam em vulnerabilidades variadas a partir da prática política e teórica e teológica que a gente nomeou como teologias da libertação, que aí também passaram para as pedagogias da libertação do Paulo Freire, passaram para as criminologias da libertação de outras pessoas que pensam sobre esse grande movimento assim de entender o sujeito fundado na história, entender que é nosso dever coletivo produzir a melhor forma de vida possível para todo mundo, independente do traço, assim. Enfim, estou chamando a atenção de que acho que a premissa basilar para a gente pensar sobre religiões e seus efeitos na nossa vida em 2021 é entender que esse é um campo múltiplo, é um campo multifacetado, é um campo em disputa o tempo inteiro, assim. Inclusive dentro das religiões pentecostais, acho que tem disputas ali o tempo inteiro postas, que é interessante a gente se atentar. Acho que esse é um ponto interessante. Mas é inevitável pensar também no campo macro, como que parece que usando um certo discurso de religião, mas em paralelo a isso que a gente chama religião, assim, foi se estabelecendo um certo projeto de poder, um certo projeto de dominação política do Estado brasileiro, assim, das instituições do Estado brasileiro, que usaram um pouco, usam um certo discurso de uma certa religião para ir ali pelas beiradas, chegando no legislativo, chegando no executivo e fincando raiz e fincando elementos meio estranhos, como as políticas que a gente às vezes vê votando, né, como a política que foi votada em São Paulo há pouco tempo, que proibia pessoas LGBT de aparecer, enfim, porque dizia que seriam dano às crianças, enfim. Mas não sei te dar uma resposta, nem sei se tem uma resposta fácil, te convido a desconfiar de alguma resposta fácil para esse debate, assim. Mas já que eu não sei dar resposta, a pergunta que me fica é como que essas tretas, eu gosto dessa palavra treta, como que essas tretas internas entre os próprios segmentos religiosos vão produzindo, ora, um discurso religioso que propõe aniquilamento e morte, e ora, contrapondo a tudo isso, outras pessoas produzindo outras coisas a partir de outras produções sobre religião que produzem vida e acolhimento, assim. E aí não sei te explicar, mas, por exemplo, todas as cidades hoje têm o que eles chamam de igrejas inclusivas, feitas por e para pessoas LGBTI+, e se propõem a fazer uma interpretação inclusiva de todos aqueles textos e disputar de igual, de dentro, assim. Acho que tudo é disputa, e depende de quais ferramentas a gente quer usar para disputa. E aí tem uma galera muito legal tentando disputar, inclusive, as religiões de dentro, assim, de dentro. Por exemplo, eu já conheci travesti que argumenta que organiza, que é líder religiosa, de igreja evangélica. Então, acho que as coisas não são tão dadas assim, como a gente, às vezes, olhando de fora, tende a achar. Mas qual efeito isso produz na gente é inevitável, né? Acho que pensar essa disputa, pensar como que quais desses discursos vão nos capturando, qual produção isso vai tendo na gente enquanto sujeito, atrelado com aquela produção de culpa, produção de medo, produção de sentimento de vergonha, enfim. Mas só para fechar, Caro, porque eu já falei demais, pistas que a gente tem, né? Tem uma publicação que também eu sugeri aqui, vai estar no link dessa aula de agora, que é uma publicação feita pelo CFP, em 2019, pelo Conselho Federal de Psicologia, que se chama Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTI.
entre as várias interfaces possíveis de pensar entre religião, psicologia, produção de sujeito LGBTI+, essa publicação específica entrevistou várias pessoas do país inteiro, que são pessoas LGBTI+, que em algum momento da vida foram submetidas às tais terapias de reorientação sexual. E boa parte desses espaços que ofereceram isso eram espaços de comunidades terapêuticas às vezes, mas que também tinham um cunho religioso fundamentalista pentecostal, assim, pentecostal fundamentalista. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro para a gente pensar um pouco essa complexidade. Mas acho que não sei te dar uma resposta, assim, mas convido a gente a pensar essa complexidade de disputas, assim. Céu, acho muito importante. Eu queria fazer um adendo disso que você traz, com relação às disputas e a ausência de respostas prontas, né? Tem também uma travesti chamada Ventura Profana, que certamente Céu conhece. Ventura Profana, acho que é uma artista que eu indico para vocês que estão escutando a gente, que procure o trabalho, que é exatamente uma outra negociação e uma outra produção, por exemplo, da existência de Cristo, né? Ela reconstrói essa correlação, e é muito forte, é muito bonito. Eu acho que vale o pessoal dar uma olhada, procurar o trabalho da Ventura Profana. Céu, eu vou trazer. A gente tem várias perguntas babadeiras. Pessoal, eu acho que a gente não vai conseguir dar conta de todas as perguntas, porque acho que algumas têm alguns níveis aí de densidade, então a gente não consiga tocar. Mas, Céu, eu acho que tem vou ler algumas aqui, que surgiram algumas primeiras, e aí você seleciona onde te toca para você trazer. O Google levanta uma questão. Que tipo de articulação a comunidade da psicologia pode fazer para endereçar esse problema histórico? Então, né, temos aí uma questão que nos atravessa. Como é que a gente faz com isso? Bom, Isabelle traz também, né? Pergunta, coloca. Gostaria de, se possível, que a Cel comentasse um pouco mais sobre epistemologia feminista. Já ouvi falar sobre, mas não entendi muito do que se trata. E aí, vamos com essas duas, que foram as primeiras, e aí a gente vai. Babadeiras, assim. Vai. Então, tá. A primeira da articulação da psi, maravilhosa, assim. Muito obrigada por essa pergunta de verdade, porque parte do que a gente faz no mundo é um pouco isso, assim. E aí, eu não botei na logo, mas acho que dentro dessa pergunta cabe dizer que eu sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Então, acho que eu venho também circulando dentro do sistema conselhos pelo país já faz um tempo também, assim. Eu sou de Pernambuco, sou pernambucana, mas agora eu moro no Rio porque desci para cá para fazer doutorado. E desde Pernambuco, o lugar que eu pude me constituindo como pessoa trans, mas também enquanto pessoa que está se propondo a fazer alguma coisa na vida, foi no sistema conselhos, assim. Acho que foi o lugar que eu me aproximei até mais na época do que do próprio movimento trans, já que eu nunca fui tão orgânica do movimento trans como eu sou orgânica do sistema conselhos de psicologia. Então, quando tu me pergunta qual articulação é possível fazer dentro da psicologia brasileira para essa produção de outras histórias, a gente já vem fazendo. E a gente já vem fazendo uma produção que produz muito efeito. Por exemplo, a gente lançou lá nos anos 90 a resolução que proíbe, assim, para pessoas profissionais de psicologia, que não só proíbe, nas nossas resoluções não tem só esse caráter punitivo, a gente tem um caráter orientativo, um caráter de, olha, pessoas, façam assim, façam assado, pensa por aqui, talvez seja mais interessante, assim. E aí essa nossa resolução dos anos 90, que ficou famosa em 2017, quando teve um juiz de primeira instância de Goiás, se não me engano, que questionou, e aí a gente foi para as mídias todas, como a cura gay foi liberada no Brasil, enfim, vocês devem lembrar com certeza, porque passou muito na mídia, Globo Fantástico, todo mundo assim falou disso, mas a gente estava falando de um documento que a gente tem enquanto sistema conselhos aqui no Brasil, que orienta profissionais de psicologia a que não tem como oferecer cura para algo que não é doença, assim, tipo, isso inclusive é uma infração ética, você fazer isso. É basicamente isso, é um texto super simples da resolução, mas que gera efeito imediato direto, assim. E aí, um dos efeitos mais imediatos é essa orientação, não só para a categoria de psicologia, mas para a sociedade brasileira como um todo, para as instituições como um todo, para dizer, olha, instituições brasileiras, a gente, enquanto sistema conselho de psicologia, não acredita que é doença, então não tem como tratar como doença. Não à toa, essa foi a resolução mais questionada juridicamente, mais atacada no nível jurídico nos últimos 20 anos no Brasil. Até que em 2017 tem esse ataque um pouco mais denso, e aí sustou um pouco o efeito de sanção dessa resolução, mas que, enfim, foi para o STF anulou isso e
de agora para sempre ela não tem mais como ser questionada, porque foi para a instância superior do judiciário. Mas tá, meio confuso isso, sabe, sistema jurídico, enfim, é porque eu também gosto de pensar sistemas jurídicos, então não vou me ater a isso, mas eu entendo que talvez seja confuso para gente que não está muito dentro desse debate. Mas fato é que a gente já vem fazendo uma série de articulações enquanto psicologia brasileira. Eu arriscaria dizer que enquanto instituição a gente é vanguarda na proteção às diversidades sexuais e de gênero. Tanto que em 2018, ao mesmo tempo que a gente estava em 2017 defendendo esse ataque dessa resolução 0199, que no Brasil ela é atualmente a única coisa que garante que as pessoas não ofereçam cura LGBT aleatoriamente, ofereçam clínicas de reorientação, a única coisa institucional que de fato garante, já que não está na nossa Constituição por conta das constituintes, o único marco jurídico, institucional, legal, que garante que a gente não tenha clínicas que oferecem curas, é a nossa resolução. E ela acaba sendo usada como referência para uma série de decisões jurídicas nos últimos 20 anos. Tá, 2017, o que é que a gente faz? A gente entendeu que era pouco, que avançou, que as palavras avançaram, que as formas de vida avançaram, que a gente precisava pensar especificamente sobre populações trans. Então, a gente monta, em 2017, um grupo de trabalho super variado com pessoas do país todo, e a gente começa a rascunhar uma resolução específica para pensar a relação da psicologia brasileira com populações trans. E aí, no finalzinho de 2017, em dezembro, a gente passa essa resolução na PAF, que a gente chama, que é uma Assembleia Política Administrativa e de Finanças, que é um espaço onde a gente se junta semestralmente em Brasília e decide as nossas políticas, o nosso orçamento, decide tudo, assim, a pragmática do sistema conselhos. E aí, na PAF de dezembro, a minuta da nossa resolução foi aprovada sem nenhum questionamento, assim, por unanimidade por todos os estados. E aí, em janeiro de 2018, a gente lançou, tem até um vídeo, assim, quem quiser procurar, do lançamento, enfim, que com bastante orgulho e alegria eu pude estar lá também quando a gente lançou, pude estar lá também quando a gente estava escrevendo a minuta, mas aí a gente conseguiu pensar um documento inteiro sobre pautando a psicologia brasileira sobre como a gente, então, oferece cuidado para as pessoas trans. E tinha alguns argumentos centrais, como não patologizar, não considerar, não patologizar, entender que a cisgeneridade é uma norma que constitui todo mundo, assim, que atravessa todo mundo, inclusive as nossas construções, e entender os processos de autodeterminação. Entender que não tem nenhum teste, não tem nenhum profissional, não tem nenhum processo que vai dizer de céu se eu sou céu de verdade ou de mentira, dizer de Caru se Caru é de verdade ou de mentira, como a gente tinha antes. Enfim, mas tá, tô me atendo demais. Mas como que a gente pode fazer articulação dos modos como a gente já vem fazendo, assim? A gente tem uma série de entidades na psicologia, a gente tem uma série de processos dentro da psicologia que estão pensando psicologia e produzindo psicologia tanto a nível político, como a nível teórico, quanto a nível prático também. Então, se a gente tem o sistema conselhos, é só uma das várias entidades que a gente pode somar ou construir. Por exemplo, em 2019, a gente se juntou uma galera que era trans e psi e a gente criou uma articulação nacional, a Articulação Nacional de Psicólogos Trans. Mas existem várias outras, assim, existem muitos grupos, muitas articulações, associações, a Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPS, a Associação Brasileira de Psicologia Política, a Associação de Psicologia do Trânsito, a Associação de Psicologia, tudo, assim, a gente tem uma gama imensa de associações, que são lugares onde a gente pode, de dentro, inventar a contramola que resiste, assim, igual a musiquinha que eu gosto muito, assim, que me organiza na vida, de dentro da própria engrenagem, inventar a contramola que resiste. Acho que a gente, na psicologia, tem feito isso e a gente tem muito espaço para isso na psicologia brasileira. Nossa, Cel, perfeita, adorei. Eu acho que tem uma. Epistemologias feministas, esqueci. Ai, Mas pode falar, cara, se quiser comentar essa. É, não, não, pode ir, fica tranquila, vai. a questão da epistemologias feministas, né? Acho que isso também dava um curso só. Suspeito que talvez Geni volte muito nesse tema também, porque eu já li uns negócios de Geni que passa muito por aí, mas de um modo muito rápido, demais até, assim, mais como pista para te convidar, a gente pode entender como um conjunto amplo de teorias, de produções de pensamento, de produções de sentidos variados que se pautam dentro e produziram certa perspectiva do que a gente chama como feminismo, assim. Então, quando a gente chama epistemologias feministas, em geral a gente está chamando um conjunto de ideias que circulam e que produzem, que são produzidas a partir desse campo feminista. Não sei se eu te expliquei de uma forma meio abstrata, mas se tu procurar algumas autoras bem e tem várias camadas diferentes de mergulho, tem programas de doutorado inteiros em epistemologia feminista, então é um campo assim que tu pode passar anos mergulhando e não vai esgotar, assim, não vai esgotar. Mas de modo muito geral a gente pode entender como um campo de produções que produziram
o que hoje a gente nomeia como feminismo, assim, produções de pensamento, produções estéticas, produções políticas. E aí esse conjunto de coisas a gente tem chamado de epistemologias feministas. E no plural, porque tem várias linhas, várias correntes, várias vertentes diferentes. Então tem várias entradas diferentes também para tu ir chegando junto desse tema. Mas se tu procurar, por exemplo, a coleção Feminismos Plurais, que eu acho que é uma entrada muito bacana, assim, que acabou de ser lançado o livro de uma amiga bem querida, Letícia, sobre transfeminismo. Então, acho que tem um conjunto de entradas possíveis para entender o que é isso que a gente chama de feminismo, como que se constrói como corrente de pensamento e como que vai se multiplicando, assim, a partir de lugares, pensamentos, autoras, corpos e vidas e contextos geográficos muito diferentes, assim. Então, a gente chama da epistemologia feminista esse blocão de coisas que produzem esse blocão de pensamento que a gente nomeia como feminismos, no plural. Então, fica a pista, assim. Mas hoje em dia tem muita coisa, tem muito podcast, muito vídeo, muita videoaula, muito texto, muito livro para tu catar. Recomendo o Feminismos Plurais, assim. Recomendo o livro da minha amiga, fazendo propaganda das outras, de Letícia, que foi lançado ontem, que chama Transfeminismo. Tudo. Eu acho, inclusive, isso muito importante, né, Cel, que é uma coisa que às vezes atravessa muito, de colocar as coisas num uno, né, numa coisa única, assim, né, e a gente, o feminismo, como feminismos, eles já produziu muitas coisas, muitas verdades, muitos dizeres, muitas experimentações, que são díspares, são diversos, e eles têm consequências, as produções deles, as criações deles, têm consequências diversas, né, também, da experimentação quando eles surgem e se colocam nesse mundo. E aí, quanto à pergunta anterior, eu queria, sobre como a gente pode, aí, como a psicologia pode endereçar esse problema, acho magnífico o que você traz com relação a esses lugares que já existem, porque um tanto o movimento de tocar nessa ferida pela psicologia é um dever ético nosso. Não é uma coisa, né? É a trilha do nosso caminho, do nosso fazer, né? Então, endereçar essa questão histórica é o nosso fazer ético há muito tempo, e acho que é disso que a gente está falando, né? Que é acionar esse nosso dever ético dentro da psicologia. E aí, acionando esse dever ético, eu queria convidar todos os profissionais da psicologia que estão aqui nos assistindo a se cadastrarem no Acolhe LGBT+, caso tenham interesse, caso a partir dessa conversa tenham sentido que faz sentido para a clínica de vocês compor com a gente no Acolhe LGBT para atender uma pessoa LGBT, porque essa também é uma forma de atravessamento aí dessa ação, de endereçar esse problema, né? Reforçando que se você se cadastrar no Acolhe LGBT, a não ser que você nos peça, a gente encaminha apenas uma pessoa por profissional. A não ser que você queira atender mais de uma, você nos informa, a gente encaminha. Mas isso é importante, porque assim, você tem um horarinho no seu dia, na sua semana, para atender uma pessoa LGBT de forma voluntária, já vai ser expressamente muito importante para a nossa fila de espera. E aí, nesse sentido, Céu, a gente tem aí mais uns 11 minutinhos, tem um combo de 3 perguntas que eu acho que se articulam, né, de alguma forma, que se a, de Andy pergunta, se a CEL pode falar como vem sendo produzida historicamente a saúde mental das travestis em uma perspectiva psicológica. Não é uma pergunta fácil. Uma outra questão que vem de Maura, que fale sobre a importância da linguagem inclusiva para não binários, também dava uma outra aula. E outra questão que também da Maura, poderia falar sobre a importância de sair do armário frente ao sofrimento emocional de pessoas LGBT+. E tem uma outra questão que eu acho que se intercala nessa, que com relação ao cuidado e atendimento de pessoas LGBTs, foi o Rômulo que fez essa pergunta, no contexto das grandes cidades e do interior. Céu, por que eu juntei essas 4 perguntas? Eu acho que todas elas, numa certa medida aí, né, traceja a dificuldade da experimentação de ser um corpo LGBT nesse mundo e o que isso produz de sofrimento, né? Acho que todo mundo, de uma certa medida, vai perguntando um pouco disso. E deixo essa bomba em suas mãos.
Tudo bem, gente. A gente tem mais 4 horas aqui para conversar, então tá ok para pensar isso. Mas muito obrigada por essas perguntas. Nossa, assim, fico muito feliz assim de que a nossa conversa tenha sido disparadora de perguntas como essas e até mais uma série que eu não vejo, mas eu suponho que tem também. Então, muito obrigada. Assim, de novo, não esgota aqui nada, né? Na intenção é esgotar, a intenção é abrir. E aí, abrindo, a gente segue produzindo essas perguntas e possíveis respostas, mesmo que provisórias, enfim, em espaços pela vida profissional, assim, o resto da vida profissional. Mas, tá, vamos pensar um pouquinho dessas perguntas gigantes. Da saúde mental das travestis numa perspectiva psicológica, histórica, como que vem sendo produzida? Vou, assim, acho que dava também, acho que um dia inteiro para a gente ir pensando sobre isso, um conjunto de aulas inteiras para a gente pensar sobre isso. E ao mesmo tempo, legal que tu faz essa pergunta, porque tu me coloca para pensar também sobre esses atravessadores, assim. Acho que, de novo, a primeira pista que me chega, pensando, provocada por essa tua pergunta, é como que os atravessadores interseccionais também operam a partir desse corpo travesti ou dessa vivência travesti. Como assim, Cel? Por exemplo, eu, Cel, me entendo, me afirmo cada vez mais, inclusive entendendo os contextos políticos como travesti, assim, para mim tem sido uma palavra muito importante, enfim, me marcar nos espaços, até porque os espaços naturalmente não me marcam assim, os espaços me leem, me marcam, mulher trans, tudo bem também, assim, é uma palavra possível, mas junto com isso eu também travesti. É curioso perceber como isso desloca algumas pessoas, desloca algumas expectativas, desloca até algumas, enfim, perspectivas de separação higienizada, de, enfim, travestis não são dignas de serem conselheiras de um conselho federal ou regional. Enfim, coisas assim que não são ditas, mas estão. Mas saúde mental de travestis, eu arriscaria te dizer que essa é uma pergunta tão complexa quanto a gente pensar como vem sendo produzida a saúde mental da população em geral, num contexto psicológico, histórico. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, pensar a produção de saúde mental ou acessos a práticas de políticas de cuidado, acesso a práticas e políticas de garantia de vida, de possibilidade de respiros, possibilidades de potencialização, acabam sendo atravessadas também, inevitavelmente, por quais acessos eu vou tendo durante a vida, assim, quais acessos eu vou tendo nos meus contextos, quais redes vai me sendo possível acessar. E arriscaria dizer que mesmo entre a gama de populações autorreconhecidas como travestis, entre a gama de mulheres, de pessoas reconhecidas como travestis, a gente tem acessos muito diferentes, a gente parte de lugares de mundo muito diferentes, e a gente lida com processos cotidianos, urbanos, enfim, sociais, familiares, muito diferentes, muito, muito diferentes. Então, arriscaria dizer para ti, como pista que me chega agora, de que talvez a gente não tenha como falar disso de um modo geral, assim, não no nosso contexto, não na nossa geração, assim. A gente tem como falar de uma herança de uma certa racionalidade que ainda entende hoje em dia, por exemplo, que ser travesti é um problema, que ser travesti é algo vergonhoso, que ser travesti é algo que precisaria de reversão, de cura ou de violência. Enfim, a gente herda tudo isso. Mas a gente também herda um conjunto de rachaduras, de possíveis, de pessoas e contextos e espaços que entendem diferente, assim. Isso vai produzindo deslocamentos diferentes nossos, assim. Por exemplo, junto dos atravessadores interseccionais, a gente poderia pensar relações afetivo-familiares. Um exemplo, um exemplo pessoal, assim. Para minha família, nunca foi um problema ser uma pessoa travesti. Não é um problema, assim. Nunca me gerou nenhum ruído, assim. Nunca foi nenhuma questão, assim, para minha família, assim. Então, isso já marca um outro lugar, assim, do que se para minha família tivesse sido um problema e eu tivesse sido expulsa de casa, enfim, tudo isso. Então, acho que tem um conjunto desses pequenos deslocamentos, dessas pequenas diferenças, esses pequenos possíveis, que também vão produzindo formas de estar no mundo, enfim. Mas arriscaria dizer que não tem uma resposta pronta, assim, não tem uma receita de bolo, não tem um checklist. Mesmo se a gente dissesse, compartilhamos todas de uma certa precariedade e vulnerabilidade, ainda assim, o modo como eu significo e construo formas de escorregar dentro dessa vulnerabilidade seria completamente diversa da outra e da outra e da outra, e me produziria
lugares do mundo completamente diversos, assim, da outra, da outra, da outra. Então, arriscaria de dizer que talvez não tenha uma resposta geral, assim, como produzir saúde mental. Talvez a gente possa se perguntar como eu produzo algum acolhimento para essa pessoa que está aqui na minha frente, assim, a partir desses atravessadores diferentes, a partir das ferramentas que a gente dispõe para colocar em análise tudo isso, assim, num processo que pode ou não ser psicoterapêutico, pode ser institucional, se eu trabalho no CRAS, no CREAS, ou pode ser, enfim, acionar políticas de cuidado, se eu trabalhar em alguma política pública, seja qual for, assim. Então, acho que tem uma pergunta singular a partir de cada contexto singular. Não sei se eu te respondi, assim. É o que me chegou de provocação da tua pergunta. Sobre É, linguagem não... Desculpa, cara, pode falar. não, Céu, a gente tem 5 minutos, e aí eu queria sugerir de você responder essas duas perguntas, ver se consegue de uma vez, assim, sabe? E aí Uhum. depois a gente Ok, encaminha aí para. ok. Desculpa, mas é que eu acho que essa Imagina! pergunta foi boa, assim, tipo, de abrir muita coisa. É, sobre linguagens não binárias, da importância que, inclusive, a gente vê, curiosamente, até alguns projetos de lei que tentam proibir linguagem não binária, enfim, mas acho que é entendimento básico, assim, de qualquer pessoa do campo da linguística, de que linguagem também é um processo vivo. Então, como eu falei que as palavras são vivas e a gente vai mudando as palavras que a gente tem para se dizer, a gente também vai mudando as formas como a gente usa a linguagem, como a linguagem opera para dar sentido ao mundo. Então, é um processo de vida, esse processo de amplificação e da gente hoje poder pensar, por exemplo, marcações no neutro, assim. Acho que 15 anos atrás a gente não pensaria isso, não no nível que a gente está pensando hoje. Então, acho que isso é um processo, até um exemplo muito encarnado de como a linguagem também é um processo vivo, que vai produzindo certos sentidos sobre o mundo, né? Daí que a importância de entender esse processo, a importância de entender que os sentidos que a gente produz, eles nunca são fixos, assim, eles nunca são imutáveis, eles nunca são eternos, eles nunca são naturalmente dados. Enfim, as palavras também não são naturalmente dadas, a gente vai inventando elas no decorrer a partir das necessidades e das demandas e dos lugares que vão surgindo, assim. E aí eu fico muito feliz, assim, que a nossa geração consegue pensar linguagem neutra e consegue produzir um debate dentro dos variados campos sobre isso, assim, porque para mim é um sinal de que a gente está viva, de que as coisas que a gente produz estão viva também, que as formas como a gente explica o mundo estão vivas também. Sair do armário se liga para mim com a última pergunta. É, da importância de sair do armário, eu também colocaria um depende, assim. Depende de em qual contexto, depende de a partir de quais recursos, depende de em que movimento também. E aí arriscaria dizer que talvez não tenha um movimento maior, assim, um movimento, como é que eu posso dizer, plural, de sair do armário significa isso para a população LGBTI em geral, assim. Porque, por exemplo, a segunda pergunta de contextos urbanos ou contextos rurais, contextos de capital, contextos de interior, isso vai modulando de formas diferentes que possibilidades que eu tenho de seguir viva, que possibilidades eu tenho de ser protegida, que possibilidades eu tenho de ter um emprego, de ter aluguel, de ter comida, de ter moradia. Então, em alguns contextos, isso que a gente chama de saída do armário pode ser um processo de precarização se eu não tiver uma renda, se eu não tiver uma rede de apoio. Mas em outros, não, assim, se eu não tiver uma rede de apoio, tiver uma renda, pode ser um processo de expansão da vida, assim. Sempre acaba sendo um processo de expansão da vida. Mas, infelizmente, no contexto onde a gente está, modular um pouco se esse processo de expansão me produz mais vida ou vai me produzir sofrimento, infelizmente é algo que todas as pessoas LGBT a gente acaba aprendendo a agenciar essa aritmética nas nossas vidas quando a gente é jovem, especialmente quando a gente é muito jovem, não tem ainda alguns recursos específicos. Então, também diria que sair do armário é um processo de expansão, é um processo de afirmação de si a partir do lugar da diferença, sem dúvidas, sem dúvidas. Mas o momento em que isso aconteça da forma que mais me potencializa é sempre singular também. Eu acho que essa é uma questão interessante a se pensar. Daí que a gente vai ter uma variedade muito grande, assim, não tem uma história comum, não tem, Céu, quando tinha 5 anos de idade, dizia que era uma criança trans. Não, assim, a gente tem uma história muito múltipla, a gente vai ter pessoas LGBT em geral, que desde a infância já está muito marcado tudo isso na questão, a gente vai ter pessoas LGBT em geral que vão vivenciar esse processo já na terceira idade, já na maturidade, enfim. Isso não é também não tem uma régua muito própria. Tem o que vai ser possível para cada pessoa dar sentido a cada momento da sua vida e nomear e vivenciar a cada momento da sua vida.
Então, arriscaria dizer também que é um processo múltiplo, sem dúvidas, e que se soma com a última pergunta, de que essa multiplicidade varia um pouco a partir dos contextos, assim, tipo, se você tem uma rede de suporte ou não, se você mora num contexto que te protege ou não. E a gente, às vezes, acaba tendo um movimento um pouquinho umbiguista até, quando a gente mora na capital, de achar que na capital são melhores, assim, tipo, são os espaços mais seguros. Também nem sempre, assim. Também conheço algumas famílias que moram em zona rural que são maravilhosas. Conheço algumas famílias que são de capital do Sudeste que são horrorosas, com suas pessoas, com suas crianças LGBTI, com suas jovens LGBTI. Então, acho que isso também tem modulações da micropolítica, do campo do afeto, do campo que a gente constrói no miudinho quando está aqui pertinho, assim, que também vão produzindo vida ou aniquilação dessa vida. Então, essas três coisas acho que se somam, sem dúvidas, assim, sem dúvidas. Então, acho que os campos de fuga também, eles são múltiplos e vão se produzindo também nesse conjunto complexo de coisas, assim. Às vezes, sei lá, se eu estou na zona rural, pode ser seguro para mim porque está todo mundo ok com eu ser travesti, às vezes não. É exemplo disso. Dona Kátia Tapeti. Procurem um documentário maravilhoso que chama Kátia, que é contar a história de Dona Kátia Tapeti, que hoje ela é idosa, e ela foi a primeira travesti eleita para um cargo legislativo no Brasil, em 92. 92, ela foi a vereadora mais votada da cidadezinha do interior do Piauí, onde ela mora até hoje. Então, essa relação de quais movimentos são possíveis para a gente viver é sempre múltipla, é sempre múltipla. E acho que é interessante a gente perceber isso. Total, Céu. Eu, inclusive, queria. Eu tenho que fechar, mas eu vou fazer uma complementação, porque, de fato, tudo isso que a gente está falando é muito caro para a gente, né? Então, exige, às vezes, mais tempo do que a gente tem para isso. Mas tem algumas perguntas surgiram com relação a abordagens, né? Qual a sua abordagem, ou como uma perspectiva da própria psicanálise, ou outras tantas. E eu queria deixar uma reflexão hoje com relação à abordagem, que é toda e qualquer abordagem pensada nesse mundo e criada nesse mundo onde a gente vive hoje, ela traz consigo a memória do mesmo mundo colonial que é irracional, que constrói isso tudo que Céu trouxe hoje. Então, não há uma abordagem, não existe uma abordagem hoje que norteie aí a atuação psicológica que não traga consigo a memória da manutenção da violência, até mesmo a psicanálise. E aí, nesse sentido, vou para um outro ponto que algumas pessoas trouxeram com relação aos materiais, né? A Cel separou alguns materiais aí dos quais ela citou, a gente vai disponibilizar eles na descrição, se eu não me engano, aí do livro, do livro, da aula depois. E aí eu também, se for possível, deixarei lá também uma indicação de um livro que atravessa justamente essa questão não só da psicanálise, mas de todas essas produções, né, da própria psicologia. Bom, Céu, Posso só dar um comentário muito... sobre isso? Meio minuto, prometo. Do vai. mesmo jeito, por exemplo, que a gente falou que o campo da religião é um campo múltiplo, nossos campos teóricos da psicologia também são múltiplos, também são múltiplos. E aí a grande pergunta é, o que é que a gente tem feito deles? Com quem a gente consegue produzir aliança dentro de cada campo que a gente tiver? Com quem que a gente percebe que está produzindo um fechamento? Quem que a gente percebe que está produzindo aberturas? Então, eu convidaria a quem está assistindo assim, a perceber como dentro da própria abordagem que você se identifica, muitas coisas diferentes vão sendo produzidas. Exemplifico. Do mesmo jeito que a gente tem um certo modelo de uma psicanálise que ainda patologiza a diferença, a gente tem uma outra construção de psicanálise que Stona vai vir semana que vem, ele é um dos expoentes que eu gosto muito, assim, pensando essa psicanálise em relação com as produções de diversidade, de gênero, enfim. Leiam Stona, é maravilhoso. Mas isso não só, por exemplo, conheço pessoas maravilhosas da TCC que vêm produzindo dentro do próprio argumento do arcabouço teórico da TCC o que elas chamam de estresse de minoria e pensando um conjunto de argumentos de acolhimento para pessoas de grupos minoritários, enfim, do mesmo jeito para Gestalt, a mesma coisa para as terapias corporais, assim. Então, uma abordagem, a gente pode entender ela como uma ferramenta. O que a gente faz dela não diz necessariamente da abordagem, diz muito mais sobre qual uso eu estou dando para isso, que eu uso como ferramenta. Eu posso até usar as que se vendem como mais vanguarda, uma esquizoanálise da vida, e produzir aniquilamento, produzir violência, produzir fechamento de possibilidades. Ou eu posso, dentro de toda essa gama, assim, produzir coisas outras. Então, acho que um convite também que a gente vai envelhecendo nesse rolê da psicologia e circulando um pouco por esses debates mais ampliados, a gente vai entendendo de que não é
o arcabouço teórico, é como a gente se veste dele e o que é que a gente faz disso. E aí a gente tem multiplicidades dentro de todos eles, todos, assim. Todos, assim, aqui eu digo de boca cheia, todos os nossos campos teóricos são compostos por pessoas muito diferentes, produzindo coisas muito diferentes. Então, acho que se a gente se atentar a isso, a gente consegue ter pistas de o que é que faz sentido para mim dentro desse meu campo teórico, assim, por onde que faz sentido para mim caminhar dentro desse grande lugar que eu, por associação, me identifiquei, assim. Então, acho que esse é um convite que fica, assim, perceber isso. Na minha vida tem sido possível conhecer pessoas maravilhosas que passeiam em campos muito diferentes umas das outras, mas que produzem coisas incríveis a partir desses vários lugares. Acho que tem uma coisa que fica desse nosso encontro de hoje, Céu, pelo menos para mim, e que me grita de tudo que você trouxe, que precisa estar atento, e aí retoma a nossa ética também profissional, de que a gente precisa estar atento para o complexo, para o todo, para um todo complexo que se apresenta, né? E que a gente nunca tem, nenhuma pessoa que chega para a gente no consultório, a gente tem a resposta, nenhuma resposta para o processo dessa pessoa, assim como nós não temos respostas para nenhum processo, né? A gente tem algumas ferramentas para lidar e para olhar para os processos, mas nenhuma dessas ferramentas determina não só o que é o todo do processo, como lidar necessariamente com ele e responder ele. Nesse sentido, Céu, encerrando agora o nosso encontro, muito obrigado. Antes de eu dar alguns informes para o pessoal que está nos ouvindo, você quer deixar qual é a sua rede social, Instagram, enfim, fazer alguma divulgação nesse sentido para que o pessoal te encontre em outro contexto, se quiser, Obrigada a enfim. todo mundo que está aqui, assim, acho que esse é o encontro de novo, assim, que é só uma abertura, acho que são questões que agradeço muito terem chegado a partir da nossa conversa, porque são questões que abrem, podem produzir muita coisa na vida e no mundo, e que fica o convite a essa conversa. E fico muito feliz que é uma conversa de abertura, vocês ainda vão ter vários dias diferentes para pensar coisas diferentes, e, por exemplo, essa questão que Caru falou da perspectiva ética, conversem com o Rodrigo Toledo vai estar no último dia, é perfeito para pensar sobre isso. Enfim, guardem essas perguntas para trocar com o Rodrigo sobre perspectivas éticas que são até um guarda-chuva maior para qualquer abordagem. Enfim, mas muito obrigada a todo mundo, muito obrigada por poder estar aqui, Caru, muito obrigada às nossas facilitadoras que facilitaram o encontro a partir das Libras, muito obrigada a quem assistiu. Das redes sociais, eu vou deixar meu e-mail. Por enquanto, eu estou sem redes sociais, estou no processo de finalizaçãozinha da tese, então precisei me recolher um pouquinho para poder focar em fechar uma tese nesses tempos pandêmicos difíceis, de pandemias e pandemônios no Brasil, isso é denso. E aí, essa semana, eu acabei, por enquanto, saindo um pouquinho do Instagram, mas ele era a céu aberto, assim. Mas qualquer diálogo, qualquer contato, assim, vou deixar então o meu e-mail, assim, e aí quem quiser pode mandar e-mail, assim, trocar, que a gente vai trocando a moda antiga, um pouco como as gerações passadas faziam, mas só até eu fechar a tese, daqui a pouco eu consigo terminar e volto a ser mais ativa no mundo social, do convívio coletivo, assim. Mas, Céu, sem dúvida, a contribuição que você vai nos fazer com essa tese já valeria muitos dias distante de qualquer outra necessidade de contato, né? Acho que não só por você ser uma travesti, psicóloga, mas por tudo que você traz hoje nessa conversa do seu trabalho, sem dúvida, as contribuições que vêm nesse tempo aí de resguardo dessa tese vão ser muito importantes para nós todos. E aí, nesse sentido, posso então, a gente pode deixar seu e-mail para as pessoas verem também, depois na descrição da Sim. conversa, porque aí acho que qualquer um que tiver interesse Por já favor. manda esse Enquanto e-mail. não estou no Instagram, eu estou nas redes sociais nerds, então Medium, estou por lá produzindo algumas coisas de vez em quando. Academia.edu também, artigo mais científico está por lá, as coisas que eu venho produzindo também nesse campo mais acadêmico. Medium é um campo mais de, enfim, produções outras, não necessariamente acadêmicas, então, enfim, acho que essas redes nerds eu ainda estou. Bom, Céu, novamente, muitíssimo obrigada. Acho que a gente segue construindo juntos, não só no Acolhe, mas na nossa rede, né? Que acho que a gente já vem construindo de um outro jeito, na Articulação Nacional de Psis Trans, LGBTs também, que existe a Articulação Nacional de Psis LGBTs, existem as duas, que são muito importantes, a existência. Então, muitíssimo obrigado, Céu, muitíssimo obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, que escutou essa conversa e que esteve nessa troca com a gente de um jeito ou de outro, seja com as perguntas, seja num outro campo de interação que existe aí também. E aí, alguns informes. Essa foi a primeira aula de uma sequência de 4 aulas que vão durar esse mês todo de maio,
toda quarta-feira, às 8 horas da noite, neste mesmo link. Depois que as aulas são encerradas, elas ficam disponíveis. Então, não deu tempo, assisti só o começo, assisti só o fim, quero mostrar para um amigo, para um amigo. A aula vai ficar aqui disponível para vocês assistirem. Lembrando que para quem quer o certificado, precisa fazer o cadastro certinho na plataforma e assistir todas as aulas para receber esse certificado. Na próxima quarta-feira, dia 12, 8 horas da noite, a gente se encontra com José Stona, que já o apresentou de algumas formas hoje aqui. A gente vai conhecer um pouco mais dele, do trabalho dele, das propostas dele, para a gente pensar saúde integral e interseccionalidade da população LGBT, que é o tema da semana que vem. Vocês estão muito mais do que convidados, inclusive para convidar outros colegas de profissão que não puderam estar hoje. Aí você veio hoje, curtiu, gostou da conversa, achou interessante, convida outras pessoas, então, para estar com a gente. E, não menos importante, mas por último, um novo convite. Se você é um profissional da psicologia, tem um tempo na sua agenda, tem disponibilidade para atender uma pessoa LGBT de forma voluntária, acesse acolhelgbt.org, faça a sua inscrição para a gente poder zerar a nossa fila de espera. Eu me chamo Caru, sou psicólogo, sou coordenador do Acolhe LGBT e agradeço muito a presença de todo mundo que esteve com a gente aqui, Cel novamente, e de todo mundo que viabilizou, meninas que estão aí viabilizando com as Libras também, isso é muito importante, uma coisa que também precisa atravessar as nossas discussões. Muitíssimo obrigado e boa noite.